Bem bacana. Gente, bem-vindos todos, obrigada por terem vindo. Como eu disse, a gente começa conversando com a Ivânia e com o Pinar Tembé, que está aqui conosco, que é o cacique, Pinar Tembé, e a gente vai entender melhor essa situação em relação à saúde indígena. Agradeço a vocês por terem vindo, viu, para a gente conversar um pouquinho. A Ivânia e o Pinar vão participar só desse primeiro bloco. Se você quiser fazer perguntas, tiver dúvidas, enfim, aproveita para fazer logo, para ir pensando. Eu queria entender melhor. Aqui em Belém, vocês estão ocupando, né, a Secretaria de Saúde Pública, que é a CESAI, ali na Conselheiro, na Conselheiro, e na Travessa Conselheiro, né? E aí eu queria entender como é que chegou a esse ponto, né? Vocês ocupando secretarias no país inteiro, para a gente entender o que mudou e quais são as reivindicações de vocês, então, para que vocês partissem para essas ocupações. Que situação foi essa que chegou a ponto de vocês, então, resolverem se manifestar dessa forma? Pois bem, boa tarde a todos aqui, né, nossos telespectadores. Eu quero começar dizendo que, assim, eu sou uma das lideranças do povo Tembé, mas eu também sou presidente do Conselho Distrital Guamá Tocantins, que é exatamente que faz o controle, né, que a gente tenta fazer os projetos, tenta fazer os planos, né, conforme a nossa necessidade, e tenta acompanhar essa execução. Então, o que a gente tem percebido no longo dos 16 anos, principalmente mais nos 6 anos, né, é que esse recurso que a gente tem, a gente começou em 2000 com 4 milhões e meio. Mas o recurso destinado para a saúde? Para a saúde do Distrito Guamá Tocantins. Estou falando do distrito, primeiro do Distrito Guamá Tocantins. Então, eram 4 milhões e meio. Em 2010, a gente até 2014, a gente trabalhava com 9 milhões. E a gente tinha, digamos assim, uma assistência razoável, né? Dentro daquilo que da expectativa que a gente tinha. No final de 2015, agora 2016, a gente passou, a nível nacional, a gente passou para 1 bilhão e aproximadamente meio, 1 bilhão e meio de reais, né? Para toda a saúde indígena, para os 34 distritos a nível do Brasil. Pois bem, para o distrito Guamá Tocantins, nós temos 17 milhões. Mas o atendimento está ruim, muito ruim o atendimento. A gente não tem medicação, no final do mês a gente não tem mais, até o meio do mês a gente não tem mais combustível para tirar urgência e emergência. Os contratos acabaram, muitos contratos acabaram, inclusive agora na segunda-feira acabou o contrato de alimentação para Casar de Oriximiná, que é uma casa de apoio onde os indígenas vêm da aldeia para fazer o atendimento na média e alta complexidade, não é? Porque o subsistema de saúde indígena, ele só é o atendimento primário. A média, o secundário, o terciário e o secundário já é no município, no estado. Então a gente começamos a não entender o que estava acontecendo. A estrutura, então, está ficando mais precária. Exatamente. Assim, né? Então, a partir do aumento desse recurso, a gente percebeu que houve tipo uma invasão de política partidária dentro dos distritos, com a indicação dos coordenadores. E aí o negócio ficou preto, porque não se tem um critério de coordenador, de pessoas para colocar para fazer essa gestão. Coloca qualquer pessoa. E esse recurso a gente não vê chegar nas bases. A gente não vê chegar na base. Isso de quanto tempo para cá? Isso de 2013 para cá, a gente percebeu que isso foi... que a coisa está andando ruim mesmo, entendeu? E bem, então o que a gente fez? A gente tentou acompanhar, fazer uma gestão mais, digamos assim, compartilhada, mas a gente não conseguiu fazer, porque nós nunca conseguimos uma prestação de conta no Distrito Guamá Tocantins. Nunca conseguimos. A gente sempre
solicitou a prestação de conta do gestor, mas eles nunca deixaram isso. Quando era para fazer uma prestação de conta, vinham lá mostrar a planilha. É bom a gente explicar também, desculpa eu interromper assim, mas a Ivânia pode ajudar a gente nessa história, explicar como é que funciona a saúde indígena no Brasil, quer dizer, como é que funciona esse sistema. Quando você fala dos distritos, por exemplo, é porque em cada estado, né, são implantados, instalados distritos de saúde só para atender os indígenas, é isso, né? É isso. Por exemplo, aqui no Pará são 4 distritos. 4 distritos. Então é desses distritos que você está falando dessa ocupação, digamos assim, como é que se diz? Não é ocupação, que essas lideranças partidárias, políticos partidárias, estão tomando conta desses distritos nessa administração deles. Exatamente. Isso vem preocupando vocês. Vem preocupando. E além disso, assim, além dessas indicações que a gente percebe que está sendo indicado, eles não aceitam que a gente coloque indígena. E indicações de pessoas que não são aptas, apropriadas para esse tipo de cargo. Esse que é o problema também. Isso, né? E até pessoas que nem conhecem, né? Nem conhecem a questão indígena. E vem para aí. Nós tivemos a nível nacional muita reclamação de que os gestores que não querem conversar com indígena porque tem medo de indígena. Então, como é que você vai fazer a gestão de um recurso, né, que é destinado para a questão indígena e tem medo de falar com indígena? Mas em algum tempo atrás, por exemplo, antes de 2013, que você disse que essa situação vem piorando, quem eram esses gestores? Eram também indicações de governo? É assim que funcionava ou não antes? Antes era indicação de governo, mas as pessoas indicadas eram geralmente era do ministro, indicação do ministro. Da saúde, entendeu? Não tinha essa divisão. Agora vocês hoje percebem que são partidos que estão indicando outros interesses. Então. Aí é uma questão, essa coisa qual é a diferença entre você ter a indicação do ministro e ter a indicação local, né? Isso pode ser bom ou ruim. Aí já é o prefeito que indica. E pois aí é que a gente começa a ter um grande problema já em cima dessa questão do próprio preconceito. A saúde indígena é uma saúde diferenciada. Porque, inclusive, os próprios indígenas têm saberes mais específicos em relação à saúde que precisam ser respeitados, né? Não é simples. E muitos profissionais, como o Pinar está falando, eles têm preconceito. Isso já, por si só, é um grande problema. Quem vai está lidando direto. E há no Brasil já, inclusive, muitos indígenas. Aqui na UFPA mesmo, a gente já tem uma TEMBE que está fazendo medicina, tem a IERE que está fazendo enfermagem. Então, assim, já há uma preocupação entre os próprios indígenas, a partir das cotas, de formarem profissionais de saúde que sejam indígenas. Além dos próprios indígenas, há uma história no Brasil de profissionais de saúde não indígenas que têm um compromisso com a causa indígena. Aí o que acontece? Quando essa administração passa a ser muito local, as pessoas que trabalham com a questão indígena sabem muito bem que os interesses locais muitas vezes estão associados a interesses que se conflitam com as sociedades indígenas. Então, assim, é muito perigoso que essa verba caia justamente na mão daquelas pessoas que queriam que os indígenas desaparecessem. Entendi. Como grileiros fazendeiros. Como grileiros fazendeiros, porque a gente sabe, né, que as eleições municipais, elas traduzem muito, né, essa realidade dos municípios paraenses. Então, isso é um problema bastante sério. Quando o Pinar fala essa coisa do ministro, tem a ver com isso, né? E aí já pensando, a gente estava falando ainda há pouco, como que é complicado esse sistema brasileiro para os povos indígenas, porque hoje a gente tem mais de 1 milhão de indígenas, mas eles não estão num único estado. Então, a representatividade para eles é complicada. Eles não estão num único estado, aí eles, por exemplo, não podem eleger um deputado federal. E muita coisa funciona no Brasil, a maior parte das coisas funciona regionalmente. Então, os povos indígenas hoje, eles não têm representatividade no Congresso Nacional. Isso foi um problema sempre, desde o momento em que... Mas não tem representatividade por quê? Porque como que eles vão eleger um deputado? Se a população está distribuída, só tem 2 estados que não tem população indígena. Se nós tivéssemos, por exemplo, de 500 mil
meio indígena no único estado, aí, a chance de você ter uma representação no Congresso Nacional aumentaria. Em alguns países aqui da América Latina, existe até uma cota no Congresso Nacional para povos indígenas. Se nós tivéssemos isso aqui, muitos desses problemas que eles enfrentam hoje não aconteceriam, porque eles teriam representantes no próprio Congresso Nacional. Aí essa coisa dos deputados é que vai definir a saúde indígena, essa verba, ela vai ser administrada justamente por quem é indicado pelos deputados federais. Agora, a ocupação, o que aconteceu lá em Brasília, que o Pinar vai falar mais um pouquinho, é uma questão muito que a gente tem que prestar bastante atenção no que é o movimento indígena hoje, né? Do como ele se estruturou e de como tem sido... de como avançou isso, então, né? De como avançou e de como eles têm conseguido, ainda que com muita dificuldade, fazer valer os seus direitos. Eu até diria que hoje o movimento indígena é um movimento político dentro desse país mais unificado, mais consciente e talvez pela própria história do país, que mais tem se unido para reivindicar seus direitos. Exatamente. E aí, a nossa ocupação, ela partiu daí, de olhar aí vocês tudo partiram isso para a ocupação aqui na Secretaria. Onde que tá em algum outro estado há também essa ocupação? Não, aí, é nacional? Isso, é nacional, mas ele se tornou nacional porque quando a gente ocupou para indicar o indígena para ir para dentro, exatamente para possibilitar essa honestidade, uma transparência na execução desse recurso, né, no investimento desse recurso, a gente estava aí quando o ministro desceu a portaria de municipalização da saúde indígena. Aí para nós piorou e grande, né? Porque o ministro acaba com o distrito, acaba com a CESAI e passa o nosso recurso para o município. Entendeu? Para a prefeitura. Para a prefeitura. Então, aí não quero falar de todo, a gente tem muitos prefeitos bons, né? A gente tem muitos prefeitos que podem ajudar, mas nós não temos uma política municipal, nós não temos uma política estadual, nós não temos uma política nacional, nós temos uma política de governo. Toda vez que o prefeito, se nós temos um bom prefeito lá e o prefeito saiu, ele leva tudo. Quem entra, se é inimigo do indígena, se é um madeireiro, se é um fazendeiro, ele pega isso aqui bem. A partir de agora a gente não vai fazer nada por aí. Então é muito preocupante a questão da municipalização. E é o dever do Estado brasileiro assumir essa obrigação com os povos indígenas do país. Né? Então a gente foi daí. Agora, a nacional saiu a partir da portaria 1907. Que diz o quê? Essa é a municipalização? Que é a municipalização. Ele tira todo o poder do... Aí a ocupação passou a ser nacional. Quer dizer, vários povos ocupando secretarias nos estados, secretarias de saúde. Exatamente. E aí a gente conseguiu colocar em Brasília 1.000 indígenas, né? Um pouco mais, 1.300 mais ou menos indígenas em Brasília, exatamente para a gente conversar com o ministro. O ministro revogou todas essas portarias que ele fez, né? Que a gente acha que é uma portaria anticonstitucional, entendeu? Nós temos direitos garantidos. Esse direito até a gente conseguiu pular o muro, está em outros países e eles não querem respeitar, não é? Agora, essas secretarias, desculpa interromper de novo, a Secretaria Especial de Saúde Pública é uma representação da Secretaria federal aqui, não é isso? Porque aqui a Secretaria de Saúde seria a CESPA, não é isso que vocês estão ocupando. Não é isso, vocês estão ocupando uma unidade, uma representação da Secretaria Especial de Saúde Pública indígena. Do Governo Federal, que é de saúde indígena. Específica indígena. Que é a CESAI, né? Tá, entendi. Flavinha diz que tem perguntas para vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde, Flávia. Então, a pergunta do Michel Barbosa já foi respondida aqui pela professora Ivânia. Ele queria saber qual a diferença entre saúde indígena e saúde para o resto do país. E ele está dizendo aqui que você já foi professora dele e que vocês estão em sintonia. Era bom até a Ivânia explicar um pouquinho mais sobre isso, que as pessoas não entendem muito bem e podem dizer, mas por que a saúde do indígena tem que ser diferenciada, né? Então, assim, eu sei que você já falou disso, mas acho que era bom esclarecer, né? Melhor claro, até. Os povos indígenas, eles têm saberes que, infelizmente, não estão dentro da universidade. Então, a medicina que se pratica no Brasil hoje é uma medicina absolutamente ocidental. O que eu estou querendo dizer com isso? É uma medicina que não respeitou os saberes indígenas, nem os saberes da tradição africana. É uma medicina positivista.
essa medicina, ela não vai em particularidades culturais. Então, ontem mesmo o professor Bessa Freire estava fazendo uma piada sobre isso, que ele dizia assim, a gente acredita tão cegamente nessa medicina ocidental que a gente toma remédio que a gente sabe que vai fazer mal. Mas a gente está tão... É como se fosse um conhecimento tão sagrado, a medicina ocidental, que não possa ser contestado. E, no entanto, há muitos outros saberes dos povos indígenas e muitas características dessas culturas indígenas que, às vezes, são incoerentes com a medicina tradicional. E esses saberes, inclusive, fazem falta na universidade hoje. Há alguns professores que já andam discutindo bastante isso. Como trazer esse saber indígena? Porque, assim, o ideal de uma universidade, da pesquisa, fosse que ela multiplicasse os saberes, claro, e não excluísse os saberes. Agora... Aí você está falando na universidade, quer dizer, quem forma os médicos, a pesquisa, né? Mas aí eu pergunto, no atendimento deles, nas comunidades, porque deveria ser diferenciado também? É diferenciado ou não é? Porque eu acho que é isso que o telespectador quer entender, né? Eu quero falar um pouquinho assim, porque a diferença é o seguinte, porque para nós as políticas públicas voltadas para a questão indígena tem que respeitar a nossa cultura, nossos costumes, nosso conhecimento, entendeu? Ele tem que respeitar isso. Então, primeiro que essa política, ele desassocia a questão terra, a questão cultura, a questão da saúde dos povos indígenas. Trata apenas a parte curativa. A prevenção não se trata. A gente percebe dentro da sociedade branca, né? A saúde indígena, ela tem que vincular isso aí, tem que vincular a terra, a cultura, os costumes, os conhecimentos. Mas ela já passa a história toda respeitava de alguma forma, quer dizer, nesses distritos de saúde? Exatamente por isso que a gente criou uma secretaria especial para a saúde indígena, e porque não respeitava. A CESAI, né, no Brasil? 2000. De 2000 para cá. Não é tão antiga, né? Não, uma é coisa tão mais antiga, recente. 16 anos, né? A partir da FUNAI ali também, das lutas de vocês? De 2000 para cá, né? De 2000 para cá, e a gente já tentou e conseguiu criar exatamente para que esse atendimento da saúde indígena respeitasse os nossos conhecimentos, os nossos pajés, as nossas parteiras. E mudou realmente de 2000 para cá? Quer dizer, vocês têm recebido um tratamento e a prevenção diferenciada? Toda a discussão que a gente teve, a gente colocou isso, mas na hora de implementar, de fato, entendeu? Teve algumas lacunas que hoje a gente ainda tem o controle social e tem o fórum de presidente exatamente para a gente ir ajeitando isso. Que no município colocar esse atendimento diferenciado... Vai ser um retrocesso. É um retrocesso, tanto que assim, se nós não tivermos terra, se não tiver cultura, se a gente... o que nós somos? É isso que fortalece a gente, as políticas públicas têm que fortalecer a nossa diversidade. Entendi. Deixa a Flavinha diz que tem mais uma pergunta, né, Flávia? Isso, só para registrar de novo aqui, o Michel Barbosa comenta, né, que os indígenas sofrem o mesmo que os outros brasileiros, que não podem pagar caro por um plano de saúde e um sistema péssimo, um sistema de saúde público péssimo, né? Eu queria só que você... E tem uma pergunta também. Tem uma pergunta? Tem uma pergunta Diga. do João Noronha. Ele quer saber se existe verba destinada exclusivamente para a saúde dos indígenas. Sim, né? Sim, a parte dessa secretaria, né? Que você já falou, inclusive, desde o início, quando começou dessa a falar. Que a gente tá falando. Agora, sim, eu acho que os povos indígenas estão assim nessa relação de pessoas bastante desassistidas, mas sobre eles pesa um preconceito maior. Com certeza. Você chegar com corpo com grafismo numa clínica, você chegar com corpo com grafismo e você chegar identificado como indígena, você vai sofrer muito mais preconceito. Isso aí não tenha dúvida de que o indígena sofre preconceito. E se isso é no município em que ele vive, em que há inimigos políticos, esse preconceito vai piorar. Né? Então, além das particularidades culturais, a gente não pode ignorar o preconceito que existe em relação ao indígena, ao corpo indígena, a profissionais de saúde que se recusam a tocar num corpo indígena. Então, a gente não vai fantasiar e dizer que, assim, não é bem fantasiar, a fala dele não é essa. A questão
se você é indígena, você é pior tratado no Sistema Único de Saúde. Há um preconceito. Há um preconceito. A verdade pior. é essa. E se falar que o indígena, nós temos indígena que não falam nem português. Como é que ele vai chegar? Ele vai chegar numa cidade igual essa, fazer um atendimento e procurar atendimento de média e alta complexidade. Ele não sabe nem o que é isso. O que é média e alta complexidade? Tanto que a gente pede assim, quando o índio quando o técnico está lá dentro da base e que faz o atendimento, tem um técnico, mas o índio quer que ele opere, se for preciso operar, o índio quer que ele faça, porque ele não precisa saber o que aquele profissional pode fazer, qual é o seu limite. Ele quer saber que é um profissional na área de saúde e que de repente pode fazer tudo isso. A gente não precisa, então é muito diferente, é muito difícil a gente fazer essa relação. O índio, ele aceita o pajé, tem indígena que aceita o pajé rezar, fazer todas as atividades, a parteira fazer o parto da Índia, mas não aceita um técnico ir lá. Então, você tem que... Há todas essas particularidades. Todas as particularidades. Você tem que fazer que esses dois conhecimentos andem juntos, não é? Andem juntos. Deixa eu só dar uma aceleradinha, só para a gente, que o tempo está passando. Aí eles querem fazer a pergunta, se a Lineker também quiser fazer algum comentário, fica à vontade, tá? E eles têm mais uma pergunta, não é? Você falou no início, Pinar, que o recurso aumentou, né? Deu até números, o recurso aumentou e o serviço piorou, né? E você chega levado essas questões, acho que é o Ministério Público, não existe uma auditoria. Como é que vocês têm tratado isso e o que é que vai se dar a partir dessas ocupações, né? Até porque vocês tiveram uma audiência com o Ministro da Saúde, é isso? Exatamente. Tivemos a reunião com o Ministro da Saúde com o sentido de fazer a prorrogação dos contratos que tinham terminado, e todos os contratos, né? Hoje a gente, praticamente todos os nossos contratos terminaram, né? E a questão da prorrogação das portarias. Então, a gente fechou isso, foi uma vitória, a gente saiu de lá muito alegre por tudo isso, né? E também o fortalecimento do distrito e da CESAI. Precisa ter o fortalecimento. O distrito e a CESAI precisa ser autônoma em todos os sentidos, financeiro, técnica, política. Por isso que a gente também está batendo que não haja intervenção política partidária, entendeu? Na gestão da saúde indígena. Mas o Ministro da Saúde foi receptivo a essas reivindicações, a essa fala de vocês? E eu penso que eu vou ser bem sincero aqui, eu penso que ele aderiu porque a pressão foi grande, não só a pressão dos povos indígenas, mas a pressão de outros parceiros que viu que a gente tem razão no que a gente colocou, não é? A gente até, inclusive, o ministro saiu da sala, assinou a revogação das portarias, né? Assinou os contratos, mas deu poucas palavras e foi embora, saiu. Mas a gente garantiu, está certo, tem que estar certo disso. E nós vamos bater mais ainda com relação à nossa dedicação. Pode até ser uma indicação política, mas tem que ser de acordo com nós indígenas. Se não for, a gente não aceita. Inclusive, nós estamos aqui, estamos ocupando, eu já quero até avisar isso aqui, a gente vai ficar no nosso distrito até que a nossa indicação seja respeitada. A indicação que você fala é a indicação de um nome de um indígena para a gestão do distrito. Do distrito. No Guamá-Tocantins, já que no Pará são 4, né? Já que no Pará são 4. Era o momento de nós mostrarmos o vídeo, mas antes era bom a Ivânia explicar, né, Ivânia, do que se trata, para a gente entender melhor essa situação que ocorreu. Eu vou retomar uma fala do Pinar, que ele disse que eles conseguiram levar mais de 1.000 indígenas para Brasília numa articulação recorde, assim, né? E cada um vai com o seu dinheiro próprio. E eu quero lembrar um fato histórico aqui, que é a Constituição de 1988, em que os indígenas garantiram uma série de direitos por muita luta. E tem um momento que eu acho um dos grandes acontecimentos do movimento indígena, quando se discutia a Constituição, para que a gente não esqueça que existe uma Constituição no Brasil e que há direitos indígenas assegurados na Constituição brasileira. E aí no vídeo a gente tem um momento em que o Ailton Krenak, hoje uma importante liderança, e já em 1988, ele pinta o rosto de preto para chamar atenção sobre os direitos indígenas. A gente mostra um trechinho e aí você, olha aí, a gente está mostrando, isso é de 88, quer dizer, quando a Constituição foi promulgada, né, a nossa Constituição. Os senhores não poderão ficar omissos
os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas. É uma fala importante e uma cena forte, né? Com certeza, forte. Bem forte, né? Que foi... Eu acho que o movimento continua fazendo hoje é passando esse genipapo no rosto para garantir, nesse momento especialmente, essa verba bem gerida para a saúde indígena, né? Fazendo essa relação, né? Desse momento com esse momento agora atual que vocês estão vivendo e fazendo essas reivindicações, né, Pinar? Isso, inclusive eu quero dizer para vocês que a nossa reivindicação também vai ser pela FUNAI. Nós vamos ter que colocar um presidente indígena na FUNAI. Nós levantamos essa luta, a gente vai lutar por isso, entendeu? E queria, não sei se o tempo já está terminando, já. Mas eu queria deixar um recado assim. Aqui no estado do Pará, nós temos 2 deputados que fazem a indicação, que seria o deputado Beto e o deputado Priante. No nosso caso aqui é o deputado Priante. A gente quer conversar com ele, tem uma certa resistência que a gente não está conseguindo conversar com ninguém, mas a gente quer conversar com ele para chegar a um acordo para a gente poder desocupar o nosso distrito, indicando indígena, porque nós somos capazes. Nós queremos mostrar que nós somos capazes de gerir aquilo que é nosso. Ficaram 2 perguntas, é isso? Só uma? Se for rapidinho, se der para responder, a gente faz. Diga isso, lá. Na verdade, é um comentário do Mário Prins, que ele está parabenizando pela entrevista. E ele diz ainda que o maior número de etnias indígenas fica em Oriximiná, que é a cidade do Pará com a maior fronteira. E diz que os indígenas de lá estão sob a jurisdição da FUNAI, do Amapá e do Amazonas. Ele fala também que tem índios que nascem no Brasil próximos a essa fronteira e são registrados na Guiana por conta do descaso da FUNAI do Pará. Então pronto, tá aí então também um depoimento, uma informação que é importante. Eu agradeço vocês de terem vindo, viu? Espero que se resolva da melhor maneira possível essa questão, mas agradeço muito por ter vindo ao Pinar Tembé, cacique Pinar Tembé, a Ivânia, que é sempre um prazer tê-la aqui e muito bom, foi muito bom. Esse primeiro bloco, a gente faz o intervalo agora rapidinho e no próximo bloco vamos bater um papo com a Lineker, que está aqui conosco, que é uma das revelações da música brasileira agora atualmente, a música alternativa, canta, compõe, é um talento realmente, está em Belém para fazer show e veio aqui bater um papinho com a gente depois do intervalo.